De acordo com o juiz que presidiu este caso, este é o crime mais horrível que ele já encontrou. Envolve um banqueiro de investimentos que trabalhou para a Merrill Lynch e traça paralelos com o blockbuster de Hollywood American Psycho, mas é muito pior. Assista até o final para saber o desfecho. No centro da Ásia, uma cidade é conhecida por seus imponentes arranha-céus, mercados agitados e cultura vibrante. Você pode ter adivinhado, é Hong Kong. Hong Kong, com uma população de mais de 7 milhões, também serve como o centro financeiro da Ásia. Atrai talentos globais e expatriados em busca de bons salários na cidade dos negócios. Os moradores da cidade desfrutam de excelente transporte e segurança, com uma das menores taxas de criminalidade per capita do mundo. No entanto, essa percepção foi desafiada por um crime tão vil e impensável que marcou as mentes de muitos que tiveram que testemunhar seus detalhes. O júri era composto por cidadãos comuns, pessoas como você e eu, que foram chamadas para tomar decisões extraordinárias. Mas não estavam preparados para presenciar atos tão repugnantes de depravação. De fato, o juiz que presidia este caso pediu desculpas aos jurados e tomou uma decisão sem precedentes. Reconhecendo o impacto emocional que isso pode ter causado neles e como um sinal de apreciação, ele dobrou o pagamento do serviço de jurado e os isentou de ter que prestar serviço de jurado novamente em suas vidas. Esta é a história de um crime que abalou Hong Kong, chamada Telefônica. 1º de novembro de 2014, nas últimas horas do Halloween, a polícia recebeu uma chamada às 3h42 da manhã. Do outro lado, estava um homem que falava inglês, o que é aceito, mas menos comum em Hong Kong, já que a maior parte da população fala cantonês. A chamada veio do complexo de apartamentos de luxo onde Jay mora, no distrito de Wan Chai. Na chamada, um homem incoerente divagava dizendo que algo aconteceu e que um exército cercava a sua casa, prestes a atacá-lo. Suas palavras estavam arrastadas. Ele parecia fora de si, provavelmente intoxicado ou sob efeito de drogas, como o operador anotou que ele não podia ser ouvido claramente, mas o operador decidiu enviar um par de policiais para verificar o bem-estar de qualquer maneira. Descoberta macabra. Ao chegar, a polícia foi recebida pelo homem. Ele era um expatriado chinês-britânico cortejado e parecia uma completa bagunça. Ele estava suado, com forte odor corporal, cabelo e rosto aparentando falta de higiene há dias. Ele também agia de forma errática, chamando inicialmente os policiais de ninjas. Ele os convidou para entrar em seu apartamento e disse para eles verem por si mesmos. Ao entrarem no apartamento, eles presenciaram uma cena horrível. O corpo nu e ensanguentado de uma mulher estava diante de seus olhos, marcado por inúmeras feridas, cortes e hematomas, e com sangue manchando o ambiente. Ela tinha até um grande corte no pescoço, a principal fonte de seu sangue, e suas feridas pareciam frescas, mas ao verificar o pulso, ela já estava morta. Os policiais, ou ninjas, de acordo com o homem, imediatamente o prenderam e o levaram de volta à delegacia. O apartamento foi isolado e declarado como cena de crime, e a equipe de crimes de Wan Chai assumiu o caso. O homem estava coerente o suficiente para se identificar como um cidadão britânico e disse que queria assistência do consulado britânico. Ele também exigiu ser transferido de volta para o Reino Unido. O horror oculto. O apartamento estava uma bagunça. Os investigadores encontraram alicates, brinquedos sexuais e vestígios de cocaína por toda a parte. Mas a descoberta mais chocante foi uma mala preta deixada na varanda do pequeno apartamento. Esta mala também tinha um cheiro estranho. Ao abrir a porta destrancada, os investigadores ficaram chocados ao encontrar o corpo de outra mulher. O corpo dela estava coberto por um cobertor, deixando apenas os pés à mostra. Seu pequeno corpo estava contorcido para caber na mala, amarrado com uma corda de nylon, e
e sua garganta e pescoço apresentavam cortes fatais de um objeto afiado. Os cortes eram tão profundos que um investigador descreveu a cabeça como mal presa e pendurada. O corpo estava inchado e exalava um forte odor de decomposição. Estima-se que ela estava morta há cerca de uma semana. Dentro do apartamento havia uma faca ensanguentada, provavelmente a arma do crime. A revelação de um monstro. Após a terrível descoberta, a polícia examinou o rastro digital do suspeito. O homem foi identificado como Rurik Jutin, e seu celular era uma caixa de Pandora que os chocou. Ele continha 2.000 fotos e vídeos, cada um mais perturbador que o último. As imagens mostravam atos sadomasoquistas, de depravação, fotos tiradas por ele mesmo com diferentes partes do corpo e órgãos sexuais da vítima, incluindo uma cabeça quase decepada. Mas o mais perturbador de todos era o vídeo de 20 minutos dele torturando uma das vítimas. Havia também um vídeo com confissão do assassinato de uma das mulheres. Alguns dos oficiais superiores não suportaram assistir a isso e foram dispensados do caso. Não havia dúvida em suas mentes de que Rurik Jutin era um indivíduo doente que deveria ser levado à justiça. Vítimas, a primeira vítima. Nascido em Silicap, Indonésia, em 22 de abril de 991. Sumarti Ningsi, ou como era carinhosamente conhecida, Alice. Alice era mãe de um menino de 5 anos. Ela veio para Hong Kong em 2011 para trabalhar como empregada doméstica, o que fez por 2 anos e meio. As empregadas domésticas em Hong Kong costumam ser ajudantes de família que moram na casa, cuidam da casa, cozinham, limpam e prestam outros serviços. Elas costumam vir de famílias de baixa renda no exterior e, através do trabalho, conseguem enviar dinheiro para seus familiares. Alice buscava uma carreira diferente. Ela, recém-formada como DJ, retornou a Hong Kong com um visto de turista. Ela contou à família que buscava emprego de DJ na cidade. No entanto, essas ambições a levaram ao distrito da Luz Vermelha, onde ela indubitavelmente encontrou Rurik Jutin. Sua família esperava que ela voltasse para casa no dia 2 de novembro, um dia que, infelizmente, ela nunca chegaria viva. A segunda vítima, Sineng Mudioti, conhecida como Jessie Lorena, em Hong Kong, era uma mulher de 26 anos, de Muna Regency, Sulawesi do Sudeste, Indonésia. Ela chegou em Hong Kong em 2006, trabalhando como empregada doméstica. Porém, sua autorização de trabalho tinha vencido e ela estava com o visto expirado. Como Alice, ela também se encontrou trabalhando no Distrito da Luz Vermelha, um mundo distante da vida que ela havia imaginado quando pisou pela primeira vez em Hong Kong. O homem. Por trás do monstro nascido em privilégio, Rurik Jutin era um banqueiro britânico que cresceu nos subúrbios arborizados de Surrey. Seu pai, Graham, era engenheiro e sua mãe, Helen, dirigia uma turma de berçário. Sua educação inicial foi na agora fechada Wallop Prep School, seguida pela Aberley Hall, uma prestigiosa escola interna em Worcestershire que custava $58.000 anualmente. Seu avô paterno, membro da Polícia Real Britânica em Hong Kong, deixou a força em meio a acusações de corrupção e retornou ao Reino Unido. Como pano de fundo, antes da Comissão Independente contra a Corrupção ou Comissão Independente contra a Corrupção ser estabelecida em 1974, a Polícia Real de Hong Kong era conhecida por ser bastante corrupta e, diferente de hoje, era quase enraizado na cultura trocar dinheiro por favores. A transformação de ser um inocente menino de 6 anos na escola preparatória Wallop para um homem acusado de crimes hediondos, a vida de Jutin tomou um rumo drástico. Um ex-colega de classe o descreveu como um sujeito um tanto estranho que não era muito popular.
Sua jornada acadêmica o levou ao Peterhouse College, na Universidade de Cambridge, onde estudou Direito e História, ingressou no clube de remo e atuou como secretário do CLIO, a Sociedade de História de Graduação. Após se formar, Zittin embarcou em uma carreira no setor bancário, primeiro com o Barclays e depois com o Merrill Lynch em Londres. Ele rapidamente adquiriu um gosto pela vida de luxo. Foi relatado que ele foi banido para Hong Kong devido a uma violação de ética. Porém, salvaram seu emprego em troca de uma transferência para Hong Kong. Essa reviravolta irônica foi uma recompensa disfarçada de punição, porque ele supostamente ganhou mais de US$ 500 mil por ano trabalhando em Hong Kong. Na verdade, há um acrônimo usado pelos locais para descrever essas transferências. Fail in London, try Hong Kong, ou falha em London, try Hong Kong Rurik, havia renunciado ao seu lucrativo emprego na Merrill Lynch apenas alguns dias antes de cometer seu primeiro assassinato. IESPIRAL DESCENDENT. Em Hong Kong, Zhu se obcecou por festas sexuais com drogas que duravam dias. Ele era conhecido por contratar profissionais do sexo regularmente, e colegas afirmaram que Zhu estava, sob extrema pressão, trabalhando 16 horas por dia antes de se demitir. Relatou-se que ele tinha um QI de 137, e à medida que a gravidade de seus crimes veio à luz, a cidade estava aguardando seu julgamento. Em resposta à sua prisão, seus pais, que agora estão divorciados, venderam sua casa no Reino Unido e contrataram os melhores advogados de defesa para ele. O trágico fim de Alice uma mulher de 23 anos, havia encontrado Zhu antes do incidente. Ele já havia contratado ela para serviços sexuais em um hotel antes. No entanto, Zhu foi excessivamente bruto, levando Alice a oferecer um reembolso parcial e sair mais cedo. Apesar disso, Zhu solicitou outro encontro em sua casa no dia 25 de outubro de 2014, prometendo a ela cerca de HK, $10 mil ou US$ 1.200. Inicialmente, Alice recusou, mas eventualmente ela cedeu e aceitou a oferta. No início da madrugada de 25 de outubro de 2014, Chi levou Alice para seu apartamento em Wan Chai, onde ele continuou a abusá-la brutal e violentamente pelos próximos 3 dias. Ele a socou, usou cintos, brinquedos sexuais, chicotes e mais. No terceiro dia, ele amarrou as mãos dela e pediu que ela se ajoelhasse e lambesse a tampa do vaso sanitário sujo. Enquanto ela fazia isso, ele cortou a garganta dela por trás, mas ela ainda estava viva. Ele então a arrastou para o chuveiro e continuou a serrar o pescoço dela com sua faca, até que a cabeça dela ficou quase pendurada. Depois disso, ele tirou uma selfie com seu telefone e falou consigo mesmo, perguntando como deveria lidar com as consequências do que acabara de fazer. Ele contemplou cometer suicídio ou se livrar do corpo e retornar ao Reino Unido. Ele se gravou admitindo o quanto gostou do que acabou de fazer. O aspecto de dominação e o abuso o excitaram. Ele disse que assistiu filmes pornográficos, abusou dela e só conseguiu fazer isso com a ajuda de drogas e álcool. Em algum momento, ele enrolou e colocou o corpo dela em uma mala e a colocou em sua varanda, onde foi encontrada pela polícia no 1º de novembro. A segunda tragédia. Jessie Lorena, a segunda vítima, foi brutalizada alguns dias após a primeira. Jessie trabalhava em bares durante a noite, prestando serviços sexuais aos clientes. Diferentemente de Alice, Jessie Lorena jamais tinha encontrado Zhu antes. Após sua prisão, Zhu se referiu a Jessie como sua presa, nada mais. Ele não demonstrou empatia, nem tratou suas vítimas de forma humana. Em 31 de outubro de 2014, Zhu comprou cordas coloridas e brinquedos adultos em uma sex shop. Ele também comprou um martelo, cordas e lixa em uma loja de ferragens. Ele filmou, falando sobre como ele usaria esses itens.
Ele disse que tinha 2 facas e um sofá, junto com um preservativo e uma corda que ele usaria para amordaçar. Naquela noite, ele negociou com Jesse e Lorena em um bar em Wan Chai para se envolver em atos sexuais. Tarde da noite, eles foram para a casa dele. Por volta das 3h25 da manhã, ela enviou uma mensagem para sua amiga que, citação, algo cheira muito mal. Eu quero sair daqui. Essa foi a última mensagem que ela enviou. 20 minutos depois, a polícia chegou. Presume-se que os eventos seguintes ocorreram nesse intervalo. No apartamento de Jating, Lorena ficou furiosa ao descobrir a mordaça e gritou com ele em indonésio. Mas Rurik Jutin avançou sobre ela com sua faca na mão e disse para ela fazer exatamente o que ele mandava. Ela resistiu e continuou a discutir com ele que ela não faria nenhuma dessas bobagens que não faziam parte do acordo deles. Rurik Jutin ficou furioso com a desobediência dela e a atacou, cortando sua garganta. O julgamento começa. Outubro, o julgamento de Rurik Jateng começou com um júri de 4 mulheres e 5 homens, todos de meia idade. Ao assistirem 20 minutos no segundo dia, seu desconforto era evidente. Inquietos nas cadeiras, cerravam os maxilares e por vezes desviavam o olhar. O júri foi alertado sobre a natureza violenta das provas que estavam prestes a testemunhar, e vários pediram dispensa. Mas mesmo os que concordaram não estavam preparados para as cenas repugnantes de violência e tortura. O julgamento sofreu um breve atraso para o júri se recompor, e após um pequeno contratempo, prosseguiu. Os horrores revelados. O tribunal ouviu sobre os 3 dias de tortura e estupro que Alice suportou. Citação: Eu nunca vi alguém tão assustado, confessou Jutin nas filmagens. Ele falou sobre seu uso de alicates, brinquedos sexuais e um cinto em seus ataques a Alice, e o sentimento de dominação que ele achou viciante. Citação: Eu me sinto um pouco triste porque ela era uma boa pessoa, mas realmente não me sinto culpado, ele disse no vídeo. As fantasias sombrias. As fantasias sombrias de Jatin foram expostas quando ele falou do desejo de sequestrar 3 adolescentes de Wycombe Abbey, um internato para meninas em High Wycombe. Ele também admitiu que sentia mais culpa por não estar no escritório para fechar um acordo de financiamento para um projeto do que pelo que havia feito com Alice. Enquanto se preparava para esconder o corpo de Alice em uma mala, ele disse que se questionou se tinha um problema, dado o quão excitado ele se sentiu durante todo o fato de suplício. O juiz, este caso, foi um dos mais horríveis casos de assassinato a chegar ao tribunal em Hong Kong. De acordo com o juiz Justice Stuart Moore, ele ainda afirmou que, dadas as características sádicas e psicopáticas de Jutin, ele representaria um alto risco de cometer mais atos de violência sexual. Ele declarou que Jutin seria um imenso perigo se alguma vez fosse libertado da prisão. Ele disse que havia insuficientes superlativos na língua inglesa para descrever o que ele havia feito com Alice e o que ele tinha reservado para Lorena. O que Jutin fez foi além da crença, dado o modo como ele foi dado, citação, todo o possível começo na vida. O veredicto final. 8 de novembro de 2016, Jutin foi considerado culpado por 2 homicídios, condenado à prisão perpétua com possibilidade de condicional. As palavras do juiz ecoaram no tribunal. Ele só ouviu Jutin pedir desculpas uma vez e não acreditou na sinceridade. As evidências, o interrogatório, as fotos, os vídeos pintaram um retrato de um homem que se orgulhava de suas ações horríveis em não mostrar remorso. O fato de Jutin ter torturado sua primeira vítima por 3 dias antes de matá-la e depois ter a audácia de procurar sua próxima presa era horrível. O juiz sabia que Jutin usou drogas para intensificar sua experiência sexual. Ele acreditava que a lei deveria proteger as trabalhadoras do sexo, portanto, uma sentença rigorosa era necessária para o comportamento violento de Jutin para com elas.
Apesar de ter tudo, uma boa casa, um bom emprego, uma boa origem, Jutin escolheu um caminho de violência e brutalidade. Embora o relatório psiquiátrico sugerisse que Jutin estava instável, o juiz acreditava firmemente que no momento do crime, Jutin poderia controlar seus impulsos assassinos. A defesa mencionou o plano de solicitar a transferência de Jutin para o Reino Unido, onde ele pode enfrentar uma nova sentença, esperando obter mais leniência lá. Em resposta, o juiz afirmou que enviaria sua opinião ao sistema judicial do Reino Unido e sugeriu que no Reino Unido, Jutin provavelmente cumpriria uma pena de prisão perpétua sem liberdade condicional, o que, ironicamente, seria mais severo do que o que ele tem permissão para impor sob a lei de Hong Kong. Após o julgamento, Rurik Jutin foi enviado para a prisão de segurança máxima Stanley para cumprir sua pena de prisão perpétua, onde poderá obter liberdade condicional após 20 anos, a critério do Conselho de Revisão de Penas de Prisão de Longo Prazo. Em agosto de 2018, o Tribunal de Última Instância de Hong Kong rejeitou o recurso de Rurik Jutin após apenas 8 minutos de deliberação. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada, através de um dos crimes mais sombrios da história de Hong Kong. Por favor, curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Deixe-me saber o que você pensa deste caso nos comentários. Seu engajamento nos ajuda a continuar revelando essas histórias de crimes reais